entrar na questão de aprender, né? Aprender coisas novas, tal. Então, pô, aprender é algo que a gente sempre, né, precisa fazer de alguma forma, né? Aprender coisa nova, se aprimorar o que já sabe, e assim vai. E aí, conta aí como você tem algum método de aprendizado? Então, porque eu sempre penso nisso, eu tenho o meu, né? Que eu utilizo para várias coisas. Legal. E como que foi se você tem, né? Pensando no surf como exemplo, ou kite, ou qualquer coisa, como você aprendeu a vender, como você aprendeu, sei lá, a fazer equação de segundo grau, e assim vai. Legal, legal. Você já pensou sobre isso? Olha, eu vou querer saber da tua metodologia, porque eu não tenho uma metodologia para isso. Eu Tá. acho que para mim tem duas formas de aprender, uma forçado e Tá. uma você querendo muito. Então, por exemplo, kite, surf foi algo que eu quis muito, né? Foi um desejo que eu tive e isso me dava motivação para estar fazendo aquilo que era necessário para aprender, né? Então, primeira coisa para aprender algo que você goste, eu acho que é você ir atrás de alguém que te ensine. Acho que começa aí, né? Faz um tanto que tem muita coisa que você tenta aprender sozinho, né? No YouTube, né? Olha, assistindo um vídeo e tal. Cara, pode ser que aconteça. Mas se tiver alguém que tenha didática, cara, com Uhum. certeza sua evolução vai ser muito mais rápida, né? Não que não seja possível aprender rápido de formas, né, assim, autônoma, né? Fazer tudo sozinho, mas acredito que ter uma pessoa ensinando é importante. Uma pessoa que tenha experiência e que tenha didática, né, e não só ser bom no que faz, mas ser bom em ensinar. E, cara, dedicação, com certeza, é uma coisa importante também, que vem até através da motivação que você tem, de você querer muito aprender, né? E Uhum. aí, até indo na raiz, né? Por que você quer aprender aquilo? Acho que se você tem isso bem definido, né? E às vezes não é algo que você simplesmente tomou uma decisão, mas de repente você sentiu, né? Putz, eu senti que eu quero aprender aquilo, né? Foi no kite. Então, no kite, por exemplo, eu tive um ano muito ruim, assim, pessoalmente falando, até profissionalmente, é Tá. muito difícil. E aí eu queria dar um reviravolta. Eu falei, cara, eu quero aprender alguma coisa que seja diferente, seja incrível, que seja algo que possa mudar a minha vida. E aí eu vi o kite como uma forma de mudar, né? Uma forma de querer fazer algo, cara, extraordinário, né? Uhum. Ser uma pessoa extraordinária aprendendo isso. E aí o Massa. surf eu também acabei sentindo da mesma forma, né? Mas eu comecei com o kite. E aí eu fui aprendendo, eu fui vendo de perto, fui me apaixonando pelo esporte, e eu fui vendo que, cara, eu me sentia um super-herói, né, Não. praticando um esporte desses, cara. Eu vi as pessoas no lado velejando, falei, caramba, que style, né? O cara tá, Uhum. meu, numa pose assim, estilosa, em cima de uma prancha, rasgando a água, todo confortável, relaxado, com uma pipa ali, sem olhar, mano, mandando salto, manobra. Velho, eu quero ficar que nem esses caras, né? E aí, assim, o processo de aprendizagem do kite, ele não é tão lento. Ele é rápido até, porque o curso mesmo você leva 10 horas para terminar, Tá. e o curso básico ele vai te permitir o quê? Você ficar em pé na prancha. Claro, né? Tem gente que leva mais tempo, outros menos, mas 10 horas é a média para você conseguir ficar em pé na prancha. Mas o que é o. Quando começa a ficar divertido o kite? Quando você consegue ir e voltar para o mesmo lugar. Né? E aí eu estou falando de kite aqui, talvez você não esteja entendendo muito bem, né? Você e quem está ouvindo, porque acho que você nem viu de perto, não sabe como é o esporte, você nunca viu, talvez nem a olho, né, com seus olhos, um kite Não, na tua eu só vi frente. os seus vídeos e Já o seu viu os Instagram. vídeos, né? É, É, mas mas assim, você, nem vi outras pessoas não.
Mas assim, ficou algo muito popular, ficou hype, assim, por aqui Tá. no Ceará mesmo, no Brasil, a galera aprender kite. Na época da pandemia, muito paulista começou a vir para cá para aprender kite, porque vários artistas começaram a aprender e tal, tipo, alguns artistas que fazem kite, tipo, eu acho que o Luciano Huck já fez umas aulas, Tá. Gabriel Pensador, cara, é kitesurfista, o Roger que Chinelinho? jogava, não, que jogava bola, que é comentarista do Sport Não, Roger TV, Chinelinho, pô. a É, que era jogando no chinelinha, Corinthians, né, tal. certo, esse mesmo, o Tá. Roger, pô, tinha outro cara, um ator que é famoso, o Cauã, é Cauã o nome? Calma, Raymond? Não, Cauã Raymond não, é um outro cara. Cauã, Caio Castro. Caio Ah, tá, Castro sei, também, esse sei. cara faz kite. Da E aí hora. começou a criar um movimento de kitesurfistas, assim, tipo, de paulistas que estavam vindo para cá, que os típicos Faria Limers, que podiam vir para cá, bancar umas estadias aqui no Ceará, Aham. trabalhar de home office e fazer umas aulas de kite. Cara, ficou muito popular, né? E compreensível, cara. O paulista que vem pra cá fica louco quando vê que tem praia, putz, tão fácil, de tão fácil acesso e ainda poder Aham. praticar um esporte tão bonito, né? E aí, assim, quando eu tava fazendo kite, quando eu tava evoluindo, eu sim, me sentia isso me ajudou até com autoestima, sabe? Eu comecei a fazer escolhas melhores em relação ao meu tempo e à minha saúde. Então, queria cuidar mais do meu corpo para poder me preparar mais para o fim de semana para poder praticar melhor, né? Então, tudo isso. E aí a gente fala, né, que o kitesurf vira um lifestyle, né? Você começa a querer abrir mão de festa, beber, fazer esses rolês mais urbanos e querer estar mais em contato com a praia, né, Ah, fazer legal. um É a esporte, disciplina vai que o passar o esporte dia. traz, né? Acho que, né, É, qualquer esporte, sim, traz isso, né? Tipo, exato, é muito bom exato, mesmo. exato. Isso aqui não é só um esporte, cara, é um esporte que você tá no mar, velho, você tá velejando, você tá. E além disso, né, dentro do kitesurf você tem a modalidade downwind, que é fazer as travessias, né? Tipo a galera que vai pedalar, ao invés de pedalar, fazer spinning, Tá? vai tipo, pedalar Vai 100 pro km mar até e... uma outra cidade, tipo isso. Ah, vou pro Peru, Tá. pedalar lá nas montanhas do Peru, tipo isso, né? Mas aqui é exatamente isso, né? Aqui no Ceará existe como se fosse uh, são muitos quilômetros, centenas de quilômetros que você consegue praticar o downwind. Por quê? Porque a posição do vento é perfeita para você fazer isso, né? Que é o que? É um vento que ele te empurra para frente e para a praia. Então, é um vento seguro, né? O Tá. kite sempre vai ficar te empurrando ali para a praia e para frente. Então, assim, você controlando ele, meu amigo, você vai até o Maranhão, cara. Nossa, é verdade, mas você falou isso agora. Imagina você tá Ah, lá velejando e você vai pro alto mar, que pode acontecer, né? sim, a gente faz Mas, até proposital, a gente não vai tão no fundo, né? A gente tá. tenta ficar mais perto da Nó. beira, mas também não muito perto. Então, a distância ideal é essa, para fazer um downwind. E aí, a nossa brincadeira é essa. Tipo a galera que pedala aí, vamos pedalar 200 km hoje vamos até Suzano, sei lá. Tipo a gente fala, não, Tá. vamos E você velejar já uns fez isso? 50 km. Você já fez isso? Essa travessia? Não, eu faço todo fim de semana na temporada. Caramba, mano. Todo Da fim de semana hora. a gente veleja pelo menos uns 50 O... km. Ô, Shang, vamos fazer um dia, mano, uma parada. Ah, Traz uns vídeos aí seu e da galera aí e tal. Aí a gente faz, olha, assiste e manda um react, assim, sabe? Você, tipo, que tá lá, que conhece, e eu, beleza. tipo, meu, nunca vi, vai ser a primeira Aham. vez, e você vai comentando mais os aspectos mais técnicos, e eu vou dando Boa, minha primeira impressão de, meu, alguém que tá vendo pela primeira vez, assim. boa, boa. Bora? Vai ser da Beleza, hora. boa. Vai ser da hora. Mas legal, mano, Aí eu legal. me Mas segue, aprofundou um segue. pouco mais, mas vamos voltar ali, né? Então o kite foi isso, né? A gente tá falando de aprendizagem, né? Uhum. De o que a gente faz para aprender. Então, resumindo, né? Acho que a motivação, achar uma pessoa que possa te ensinar bem, né? E a dedicação.
né? E a dedicação vai te trazer outras coisas, né? Que é a questão de disciplina, você fazer as escolhas certas para você poder performar melhor naquilo. Uhum. Isso tudo no âmbito de, né, em algo que você gostaria muito de fazer, que você tem um desejo forte de fazer, né? Agora, tem outras coisas que a gente aprende na raça, tipo, pô, trabalho. Né? Cara, trabalho muitas vezes não tem alguém que vai lá te ensinar, que você não vai ter um gestor que seja, meu, que seja o melhor em ensinar as coisas em didática, para você poder evoluir devagarinho. Cara, não tem isso. É meio que na raça, né? Aí Uhum. acho que nesse cenário, eu acho que realmente é paciência. É paciência para estar tá encarando os aprendizados todos os dias, né, e poder futuramente, com a sua experiência, com tudo que você passou, poder, né, você acaba criando, eu diria realmente criando experiência, né? Criando uma casca para Sim. poder aprender coisas, outras coisas, né? E realmente a vida é tão complexa, né, cara, que tudo que você pode encarar como um aprendizado, né? Mas, resumindo, acho que eu separei dessas duas formas. Boa, E boa. você? Cara, algumas coisas que você falou tem muito a ver com o que eu penso também. E depois a gente pode até entrar mais a fundo nesses pontos em comum. Mas, cara, o aprendizado para mim, eu tenho um framework, uma moldura. Eu falando de jargão inglês, mas, cara, beleza. Tem um framework que eu sigo isso, cara. Meio que, obviamente, tem coisas que faz mais sentido, são essas coisas técnicas, mas a gente está estudando engenharia, direito, medicina, ou um idioma novo, inglês e tal, que uh, são 3 passos, basicamente. Primeiro, é a primeira vez que eu tô ouvindo, primeira vez que eu tô lendo, primeira vez que eu tô vendo, é a primeira impressão. Então, nessa primeira impressão, eu não tento entender, eu não tento aprender de fato todos os detalhes. Eu sou exposto a uma nova ideia, a um novo conceito. E eu não me cobro a entender logo de primeira. Eu só aceito. Só aceito. Isso é bom, porque você não fica frustrado se você não entendeu. Obviamente, alguma coisa você vai entender, você já vai absorvendo. Mas você não vai entender todo um detalhe. E quando eu parei de me cobrar, de entender tudo de primeira tal, já me abriu espaço para ficar uma esponja maior, que absorva mais coisas de primeiro, do que uma esponja menor que tende a entender no detalhe uma coisa só. Então, primeira impressão, só aceita. Meio que isso. Aí a Uhum. segunda etapa do framework é: você já teve a primeira impressão, você já sabe que aquilo existe, aquele conceito existe. Agora, você não sabe fazer sozinho, mas você sabe como fazer. Você tem uma ideia de como fazer. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. A palavra, sei lá, a palavra em inglês. Vamos pensar uma palavra, sei lá, agora screen, que eu estou vendo aqui a tela do monitor. Screen. Isso, Uhum. this is a screen. Precisava do Dani hoje aqui, né? Falando em inglês. Mas this is a screen. Cara, beleza, entendi. Eu tive esse conceito, que screen é tela em inglês. Aí a segunda vez que alguém fala assim, como que fala tela em inglês? Provavelmente eu não vou lembrar de primeira. É screen. Mas eu vou lembrar que eu já tive aquela primeira impressão, aquele primeiro conceito. E eu sei onde ver. Ou eu vou perguntar para alguém, ou eu vou procurar no Google, ou procurar no dicionário. Então, o segundo, eu não sei fazer sozinho, mas eu sei como fazer. E o terceiro passo é, não, beleza, eu já tive a primeira impressão, a primeira apresentação a uma ideia, um conceito novo. Agora, eu tive a segunda impressão, onde alguém me pediu essa informação, mas eu não sabia, mas eu sabia onde buscar. E agora a terceira vez, e meio que me cobra saber por eu mesmo, né? Conseguir fazer. Então, aí se alguém perguntar o que é uma tela, como é uma tela em inglês, eu falaria screen. Se a gente pensar em algo um pouquinho mais... isso serve muito para idioma, assim, muito assim, então Uhum. é muito bom. Mas, sei lá, algo mais técnico. Como que faz a integrada, a integral de uma função matemática? Na primeira impressão, eu vou receber aquilo, vou entender
quase superficialmente, beleza. A segunda vez que alguém me perguntar como que faz a integral dessa função matemática, eu vou saber, opa, eu não sei fazer ainda, mas eu já tive uma primeira impressão um tempo atrás, eu sei como buscar essa informação. Eu já sei que a função é uma função quadrática e que eu posso fazer a integral dessa função de uma forma que eu não sei ainda, mas eu sei que existe uma forma para fazer isso. E a terceira, finalmente, faz a integral dessa função matemática? Não, beleza, eu vou fazer. Já é minha terceira impressão do mesmo assunto. Isso eu comecei a usar muito, assim, desde aprender inglês, assim, até no dia a dia, no trabalho, assim. Então, imagina que a gente estava lá na P&G, sei lá, o meu gerente via me falar uma estratégia de uma marca, ou como eu fazer o pedido no Foi, né? O Foi era um sistema de interno da P&G para colocar pedido. Então, a primeira impressão, eu só absorvia, tá? Tentava entender, mas não me cobrava para saber, agora eu sei colocar o pedido no sistema interno da P&G do início ao fim. Não, eu só entendia, só ouvia. Aí a segunda vez que eu precisaria fazer isso, tipo, eu tô numa empresa, né? Eu não ia pedir para a mesma pessoa que me ensinou a primeira vez. Geralmente pedia para uma outra pessoa, entendeu? Para não tipo, falar, puta, o Kate não tá lembrando as coisas que eu falo, tal, alguma coisa assim, né? Obviamente, eu poderia pedir ajuda, mas o que eu tento fazer? Se é o João que me ensinou, eu perguntava para a Aline como que eu fazia o pedido, não foi, na segunda vez. Que eu já tinha uma ideia como fazer, mas não sabia fazer sozinho. E a Às terceira eu vezes já fazia acontece sozinho. também. Às vezes acontece também de, eu não sei, ao invés de perguntar para outra pessoa, eu perguntar para a mesma, só que, vamos fazer junto aqui, né? Aí Também. você colocando a mão na massa e ele falando o que você tem que fazer, né? Exato. Mas esse lance, assim, às vezes você pedir para uma outra pessoa pode até ser algo bom, porque aquela primeira pessoa que te ensinou, por exemplo, o João, vai falar, caraca, o Kate pega rápido as coisas. Mas não, tipo, eu fui atrás de uma outra pessoa. Isso eu usei muito, assim, na P&G, tipo assim, vários lugares, assim, sabe? Na minha vida, assim, particular, profissional, de estudo. Então, a primeira impressão, beleza, aceita. A segunda, você sabe como fazer, mas não sabe fazer sozinho ainda, você não tem proficiência naquilo. E a terceira, você vai lá e sabe fazer. Então, isso para palavra em inglês, muito também. Quando eu fiquei mais focado em aprender inglês e tal, eu tive muitos comigo, assim. Eu li umas palavras, assim, sei lá, skill em inglês, umas palavras que é bem, não é do cotidiano. Eu só lia, não ficava, skill é skill. Não, beleza. Lia, segunda vez eu falar, essa palavra, não sei exatamente o que é, mas eu Já vi, já é né? meio familiar. Exato, já vi. E a terceira eu nem lembrava, cara. Isso me ajudou muito, assim, idioma, em inglês, no caso, e também, tipo, na P&G. Então, esse é meio que meu framework. E eu tenho algumas regras também, né? Você vai ver que, tipo, sempre que a gente for falar de alguns assuntos assim, eu vou trazer um framework de alguma coisa que tá na minha cabeça, certo ou não, mas é o que eu tenho de maturidade e conhecimento que me deixa pensar dessa forma hoje. E eu tenho algumas regras comigo. Então, por exemplo, você falou do... Não é sempre que a gente vai ter um professor, um gestor professor, ou um bom professor, ou alguém que tem experiência e consegue passar experiência, né? Não é sempre que a gente tem isso. Eu concordo plenamente. Mas eu tenho uma regra comigo assim. Se não é sempre que a gente vai ter isso, eu tenho umas regras de ouro, assim, uns conceitos assim, que a gente pode ir falando mais para frente sobre elas. Sim. Uma das regras de ouro que eu tenho é o meu aprendizado, e isso eu penso de todo mundo, né? Qualquer pessoa que quer aprender algo novo, 90% é responsabilidade do aluno, de quem está aprendendo, e 10% é de quem está passando. Porque é muito fácil, eu acho, né? Você falar assim, nossa, professor da faculdade é ruim demais, então, tipo, eu não aprendo, ele não sabe dar aula, ele é muito inteligente, mas não sabe dar aula. Meu gestor, ele não me ensina nada, ele não para aqui para falar comigo. Cara, isso não funciona assim, tipo, é uma regra de ouro. Se 10% só depende do cara, se você sozinho é responsável por 90%, e se 10% não vier nada daqueles 10%, mas você já vai saber 90%, entendeu? Então, tipo, depende de você, assim, sabe? Não, eu concordo contigo, porque assim,
vamos voltar de novo no inglês, tá? Tá. Eu concordo total que realmente 90% vem de você. Você que tem que Do ter o aluno, né? esforço De quem tá de ir aprendendo, atrás. né? Com certeza. Só que a questão do professor não é nem que ele saiba ensinar bem, que ele tenha o dom, o talento para isso, mas, putz, e não que isso também dependa totalmente do professor. Principalmente porque hoje em dia você tem acesso à informação de todo jeito, de todo mundo, então. Mas se você conseguir achar uma metodologia, pelo menos, né? Algo que te dê uma direção para poder aprender, eu acho que isso é muito importante. Tipo, por exemplo, inglês, né? Inglês e o surf, tá? O inglês, putz, eu quero aprender inglês, o que você vai fazer? Ah, eu vou pegar um livro e começar a ler. Cara, você pode aprender inglês fazendo isso. Eu vou só ler livros na vida. Cara, mas e aí, como é que você vai aprender a gramática, né? Os vocabulários? Como é que você vai saber tudo isso? Né? Ah, beleza, hoje em dia eu consigo, por conta própria, né, achar um dicionário, um tradutor, tal. Hoje em dia você tem ferramentas suficientes para poder aprender qualquer coisa sozinho. Né? Só que se você não tem um direcionamento do tipo, cara, você tem que aprender primeiro, né, como é que fala? Tipo, passado, O conceito. Ah, presente, tá. sabe? Tipo, a Os tempos gramática, verbais ali e tal. tempos verbais, né? Tipo, regrinhas, né? O que é preposição, tal. Você diz Tipo assim, ter a assim, base, assim, né? Tipo, ter a base para depois você começar meio que a andar sozinho. É isso, tipo. sim, com certeza depende de você, mas, putz, se você tá cego, por exemplo, vou aprender a surfar. Acho que você pode aprender tudo a qualquer hora, mas a velocidade que você vai aprender, acho que também Sim. muda dependendo das condições Aí que você tem. o professor, né? O quem tá te ensinando pode ser esse catalisador, né? Esse cara que vai É, acelerar. é, Isso, ok, é. total, total. Tipo, surfar. Cara, vou aprender a surfar. O que eu vou fazer? Vamos pegar uma prancha e ir pro mar, né? Imagina que não existisse internet, né? Informação do jeito que tem hoje Que em tem dia. hoje e tal. Cara, dependendo, assim, primeiro, você não sabe como é que é a condição do mar, né? Ou qual que é a melhor condição, que nem se fez a pergunta, né? O quando é melhor. Qual o melhor tipo de prancha, né? Pô, onde que você tem que pisar? Tipo, sabe essas coisas? Você pode com um tempo entender, acho que pisar aqui no meio é melhor do que pisar aqui, ou, putz, acho que empiricamente você começa a entender que tal horário é melhor, né, tal condição é melhor. Então, com o tempo, você pode acabar aprendendo, mas você pode cair num erro, de você estar insistindo no erro, você está usando uma técnica errada, mas você faz tanto aquilo que começa até que dá certo, mas você não evolui mais. Você Uhum. fica aquilo, você consegue fazer sim. Né? Eu sei surfar, eu sei pegar uma onda. Mas você nunca vai conseguir fazer uma manobra ou pegar um outro tipo de onda porque você tá ainda usando a técnica errada na base, né? Tipo, eu nunca vou ter um inglês perfeito de americano. Por quê? Porque, sei lá, eu nunca ou treinei muito a gramática, eu sempre falo a gramática errado, os passados sempre como o D no final, sei lá, sabe? É. Mas o Aham. cara se comunica. Então, assim, eu acredito que, cara, tudo é possível aprender, mas eu acho que tem a importância, né? Esses 10% realmente também é tão importante quanto os 90%, Não, eu sabe? concordo, concordo. Pra Talvez assim, os aprender. 90% é mais assim a. Vamos dizer assim. É o processo de aprendizado mesmo, né? Então, é você tirar a responsabilidade de quem está ensinando e botar para você que está aprendendo. Sim. Aham. Saber que, cara, precisa ter disciplina, que você comentou, mas total. Os detalhes, né? Esses 10% que vem da experiência, vem de alguém, né, que saiba mais daquele assunto do que você, faz total diferença, total diferença. Mas. Bom, mas boa. Sim, seguindo, vai. E sobre o aprendizado em As si, regras. Aham. as regras. Então, não, né, dessa regra que eu tenho de aprendizado é essa. Então, eu tiro a responsabilidade de quem está me ensinando e coloco para mim de quem está aprendendo. Então, se eu não tenho o melhor gestor que vai me ensinar as coisas, tudo bem. Eu vou, porque o meu aprendizado depende muito mais de mim, eu Com mesmo, certeza.
né, do que alguém me ensinando. Se eu não tenho o melhor professor na faculdade e aquela matéria é importante, tudo bem, eu vou atrás de livro, vou atrás de outras formas de aprender. E um outro ponto também que eu estava pensando esses dias é sobre aprendizado, que a galera fala que é... Não, só autodidata. Só autodidata. Tal, pá. Tudo não é autodidata hoje, né? Porque, tipo, sei lá, conheço muita gente que fala que é. Aí você fala assim, beleza, tal. Por que você é autodidata? Eu era assim. Eu era assim até semana passada. Não, eu sou autodidata, tal. Sou inteligente pra caramba, tal. Aprendo as coisas sozinho. Tá, beleza. Como você aprendeu, sei lá, programar? Como você aprendeu, sei lá, sobre ciência de dados? Eu fiz esse curso aqui e tal. Não, pô, então não, pô. Você só fez uma aula online. Tipo, você não tá na aula física presencial, mas você tá online, né, pô? Então, esse é um que eu mesmo comecei a me questionar. Então, acho que, assim, você se considerar autodidata, né? A gente tá falando de aprendizado. E só um paralelo, né? Em questão de curso e tal. E esse é outro ponto também que eu comecei a me questionar muito, é a questão desse quantidade de cursos, né, que hoje tem a galera vendendo e tal. Acho que até o Dani comentou ali e tal, que no começo lá do outro episódio sobre curso e tal. E aí até eu brinquei, errado não tá quem faz o curso, quem vende o curso. Errado talvez esteja quem tá comprando, né? Porque é isso, cara. A educação em si é um mercado gigantesco, bilionário, né? Desde universidade, colégio particular até cursos na internet, e que virou um mercado, né? E mercado é movido a onde o dinheiro está indo, para onde ele está, de onde ele está saindo, para onde ele está indo. É você criar um mercado, um marketing, né, para isso. É você utilizar muitas vezes os truques, gatilhos emocionais ao invés dos racionais. Então, um exemplo meu, total, que custou uma boa grana. Eu fiz um MBA no Brasil ali. MBA chamava International MBA de administração mesmo, então era um MBA assim, bem convencional, o nome chique assim tal. Pô, Mas conheci galera era brasileiro? muito brasileiro tal, mas tinha um módulo nos Estados Unidos tal, e tinha uma galera estrangeira na sala, e as aulas eram todas em inglês também tal. E conheci uma galera, pô, super legal tal, mas custou assim para mim uns 65 mil reais, um ano e meio mais ou menos de aula, e que, pensando friamente, não valeu a pena, assim, sabe? Não pelo tempo que eu desprendi, pela grana que eu Todo mundo investi. fala isso, cara, impressionante, pô. Por quê? Porque a gente pode falar sobre educação, né? O processo de educação hoje em dia e tal, mas eu acho que sim. Né, a minha regra de ouro, né? Acho que 90%, assim, talvez seja culpa minha mesmo, porque talvez não estava tão ativo ali nas aulas, no dia a dia ali dos projetos, dos trabalhos. Mas, cara, o MBA é um mercado, né? Também que foi criado. Foi um produto que foi criado, tem várias marcas, né? Então tem a FIA, tem o IBMEC, tem o INSPER, né, agora, que são as marcas que criam o mesmo produto que a MBA. Então é a mesma coisa que o mercado de shampoo. A P&G faz Pantene, Dove, a Unilever faz Dove, mas no final é o mercado que foi criado. Então, qual é o meu ponto, né? Curso online também tal. É um mercado que foi criado e que a gente precisa ser muito crítico. E é muito fácil vender curso, né? Muito fácil vender o MBA, porque, é pro seu investimento. A educação é o melhor investimento que você pode fazer. Total. Sim. Mas você não precisa desprender um grande valor para investir na sua educação, né? Por isso que aí eu chego no autodidatismo, que é você de fato aprender sem gastar muito, assim, sabe? Então, que hoje, obviamente, tem a internet que ajuda muita gente em aprender coisas novas, gastando pouco, vídeo no YouTube e assim vai, mas muito em relação a pegar um livro e ler, assim, sabe? Tipo assim, se você pegar 2, 3 livros de um mesmo assunto, livros bons, às vezes técnico e tal, se eu pegar assim, eu tô lendo livro de engenharia de dados. Se eu pego e leio 3, 4 livros de engenharia de dados, provavelmente eu vou ser, assim, né, entendendo os conceitos, usando aquele meu framework, né, primeira, segunda, terceira vez um conceito novo,
eu vou entender muito mais do que 98% da população no mundo, assim, sabe? Porque Uhum. hoje a gente consome de duas formas, geralmente. Um é coisas muito rápidas, então um post em algum blog, um vídeo no YouTube de 10, 15 minutos. Essa é uma forma. Ou o outro é através de curso, através de alguém ensinando a gente, online. E Sim. que ele basicamente o que ele faz, esse cara que está vendendo o curso? Ele lê uma documentação, ele lê um livro técnico, ele criou um path, um caminho, uma metodologia dele, mas principalmente ele resume o conteúdo. Ele Uhum. resume. É impossível ele passar todo o conteúdo do livro no curso dele. Então, eu lendo 2, 3 livros e colocando isso em prática, né? Esse outro ponto também, o aprendizado e colocado em prática, né? Senão é meio que inútil, né? A gente não colocar um conhecimento em prática. Se eu leio o livro, consigo colocar isso em prática no meu dia a dia, cara, eu provavelmente vou ser, tipo, naquela área, naquele assunto, muito à frente da 98% das pessoas, que só consomem Uhum. conteúdos muito curtos, um Superficiais, post né? superficial ou um curso que é resumido. E o conhecimento está onde? Está no livro. Está em coisas tipo Na profundidade, né? Se na aprofundar profundidade. no Exato. assunto e ainda usar isso, né? Ver isso acontecendo. Exato, e colocar em prática. Então, isso para mim é autodidatismo.